Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a assíntota horizontal. No vídeo passado a gente falou um pouco sobre a assíntota vertical, como que ela é definida, trouxe um exemplo para explicar e agora a gente vai falar sobre a assíntota horizontal. Na assíntota vertical a gente aplica o limite na função quando x ele tende a um valor, ou seja, a um valor constante, e o limite dessa função, ela me gera um valor de mais ou menos infinito. Isso a gente aplica para encontrar a assíntota vertical. Para a assíntota horizontal, é um pouco diferente. Então, a gente tem um gráfico aqui que demonstra essa reta, como eu já expliquei, a reta é a assíntota, e uma função que está limitada a essa reta, que tem o valor igual a k. Na assíntota horizontal, a gente tem o plano cartesiano aqui, por exemplo, e aí a gente traça uma reta nesse plano, e essa reta é igual a y igual a k. Esse y igual a k vai ser a minha assíntota horizontal. E aí, teoricamente, como é que a gente define, como é que a gente encontra essa assíntota? Aplicando o limite da mesma maneira. Só que, diferente da assíntota vertical, o limite ele não vai tender a um valor constante. Nesse caso, o limite da função f de x, ele vai tender a x vai tender a mais ou menos infinito. E isso tem que me gerar uma constante. Ou seja, se eu pegar o limite dessa função e esse x, que é o valor que a gente está calculando, ele tender a mais ou menos infinito e eu encontrar nesse limite um valor de k, um valor de a, um valor de l, eu vou ter aqui uma assíntota horizontal. Ou seja, y, que vai ser a minha função, ela vai ser igual a k, que no caso é a reta. Essa reta é a minha assíntota horizontal. Então, para a gente conseguir entender melhor, eu trouxe um exemplozinho para a gente poder calcular a assíntota horizontal. Então, no exemplo, ele pede que a gente calcule essa assíntota da função f de x igual a 4x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 9. Então, como é que a gente vai calcular, como é que a gente vai encontrar essa assíntota horizontal? Aplicando o limite na função. Então, a gente sabe que o limite, quem é a minha f de x? No caso, 4x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 9. E esse x, ele tem que tender ao infinito. Então, eu tenho um x tendendo ao infinito, beleza? Então, como é que a gente calcula isso? A gente vai pegar a variável de maior potência, que no caso é o x, e vai colocar em evidência. Então, a gente tem aqui 4x ao quadrado, né? Precisa colocar em evidência. A gente vai ter 4x ao quadrado, isso é 1 menos 9 sobre x ao quadrado. Então, o que é que acontece? Quando a gente aplica o limite nessa função, a gente sabe que esse valor aqui, ele vai tender a zero, porque eu tenho um valor grande, e aí eu tenho um valor aqui de x ao quadrado infinitesimalmente crescendo, né? Então, esse valor aqui vai tender a zero. Então, se esse valor tende a zero, eu tenho que x ao quadrado corta com x ao quadrado, eu vou ter aqui 4 dividido por 1, que é 4. Então, quando eu aplico o limite tendendo ao infinito na minha função, ele vai me gerar um valor 4, que é uma constante k. Então, se eu tenho uma constante k igual a 4, eu tenho uma assíntota horizontal. Se eu aplicar esse limite com x tendendo ao infinito pela esquerda, você concorda comigo que eu vou ter o mesmo valor. A minha única diferença é que eu vou estar tendendo a menos infinito, ou seja, eu vou estar vindo
para o valor da reta, só que pelo lado oposto. Então, eu vou ter a mesma função, x² menos 9, e aí eu vou fazer a mesma aplicação, o infinito ele vai ser aplicado, x vai cortar com x, o 9 sobre x² ele vai continuar tendendo a zero, sendo mais infinito ou menos infinito, então eu vou continuar tendo o valor de 4 sobre 1, que é igual a 4. Então, tanto pela direita quanto pela esquerda, eu tenho uma constante k igual a 4. Portanto, y, ele vai ser igual a 4, e esse 4, ele consequentemente vai ser a minha assíntota horizontal. E aí, só para vocês entenderem melhor como é que fica esse gráfico dessa assíntota, eu vou desenhar aqui. Então, eu tenho um plano cartesiano, x, e tenho um y. Eu vou ter aqui a minha assíntota, quando y igual a 4. E aí, consequentemente, eu vou ter aqui a minha função, fazendo isso. Essa função, ela é desse jeito. E ela também tem uma assíntota vertical, que foi o assunto que eu expliquei no vídeo anterior. Se você não viu, volta aí um pouquinho. E aí, essa assíntota vertical, se a gente calcular e aplicar o limite, ela vai ser x igual a 3, mais ou menos 3. E aí, fica de exercício para vocês tentarem resolver. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou manda no e-mail pra gente que a gente vai tentar ajudar. Falou, até a próxima!